Bom, vamos lá, pessoal. Então eu já criei aqui um arquivo, né, sobre data frames e vamos escrever, né, tentar escrever aqui qual que seria a melhor definição para esse tipo de objeto, tá? Então aqui eu vou colocar esse tipo de linha e agora vamos tentar escrever aqui. Então data frame ou data frames, eles são, né, basicamente tabelas, tá? Então, a melhor forma de entender o que é um data frame é uma tabela, tá? Então, isso significa o quê? Que eles são objetos, né, de duas dimensões com linhas e colunas, né? Isso é uma tabela. Tabela tem as linhas e tem quantas colunas a gente quiser colocar, né? Quantas variáveis a gente quiser colocar, tá bom? Então, isso é um data frame, tá? E é o que vai possibilitar a gente trabalhar muito com dados, né? Com tabelas, com banco de dados dentro da linguagem R, tá? E é assim também em Python, tá? E aí nas colunas podemos colocar nossas variáveis e nas linhas os valores, né, respectivos de cada variável, tá? E aí cada linha é um registro, né? Então cada linha é um registro. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma tabela de clientes, né? E aí tem uma coluna de nome, tem uma coluna de idade, por exemplo, dos clientes, e aí tem os registros, né? E aí cada registro vai significar um cliente, tá bom? E a gente pode ir preenchendo nessa tabela conforme a gente vai tendo mais clientes, né? E colocando os valores para cada uma das colunas, tá bom? Então, essa aqui é a melhor definição de data frames. Vamos então falar nessa aula sobre criação de data frames, tá? Basicamente, né, eu vou dividir a parte, né, o objeto de data frames em várias aulas, né, porque é o que realmente a gente mais utiliza aí no dia a dia como profissional de dados. Então, vamos tentar dar uma atenção especial, né, e para não ficar uma aula de 1 hora, basicamente, eu vou dividir em várias partes. Primeiro, criação de data frames, depois seleção de data frames, e aí tudo mais que a gente consegue fazer com esse tipo de objeto. Tá bom? Então, nessa parte de criação, vamos ver como que podemos criar. Bom, como eu falei, a gente tem, né, uma tabela quando a gente constrói um data frame. Então, eu posso construir as colunas aqui e os valores que vão nessas colunas, né? Então, por exemplo, vou criar um vetor aqui, né, que chama nomes, e ele vai receber alguns nomes. Então, Caio, Rodrigo, Rafael, tá? Então, aqui, esse vetor vai ser a nossa primeira coluna, né? Uma coluna de nomes que vai receber esses valores. E aí, vou criar uma segunda de idades, por exemplo, tá? Aqui de idades, vou colocar 30, 48 e 22, tá? Então, essas vão ser as colunas do nosso data frame. E aí, como que eu posso criar um data frame, né? Basicamente, eu posso utilizar, né, aqui o data.frame, né, que já vem embutido aqui dentro de R, né? E aí eu posso passar dentro, né, desse data frame qual que vai ser o nome de cada uma das colunas, né? Então cada nome vai receber uma das variáveis aqui que eu criei, né, que são os vetores. Então eu posso colocar, por exemplo, eu quero que o nome da coluna seja nome, né? O nome eu coloco igual e ele vai receber o objeto vetor nomes, tá? E aí eu vou criar também uma coluna que vai chamar idade, né? Então simplesmente posso fazer dessa forma, idade vai receber o objeto idades, tá legal? Então simples assim a gente consegue criar o nosso primeiro data frame. Então aí está, uma tabela, né? Então esses aqui são os nomes das colunas que a gente passou aqui, tá? E aqui são os valores, né? Para nome
eu peguei o vetor nomes e para a idade eu peguei o vetor idades, tá? Que a gente criou aqui em cima. Tá? Então, bastante simples mesmo, tá bom? A gente pode também criar um vetor, na verdade, um data frame nulo, né? Dá para fazer isso? Dá. A gente pode colocar dentro de df2, por exemplo, data.frame, não recebendo nada, né? Então, só entre parênteses, né? Só que aí, na hora que a gente visualiza esse def2, não aparece nada, porque a gente não colocou nada, né? Se eu quiser que apareça, por exemplo, os nomes das colunas, aí sim, né? Eu consigo fazer isso de outra forma. Então, posso não passar nenhum valor nas linhas, né? Os valores de cada coluna, mas posso passar os nomes das colunas e qual que é o tipo exatamente que cada coluna vai receber. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar que o nome, né, vai receber um tipo caractere, né, uma classe caractere, né? Aí eu coloco entre parênteses aqui e a coluna chamada idade, ela vai receber um tipo, né, integer, que basicamente é o que? Inteiro, tá? Idade são números, números inteiros. Então, a gente pode colocar dessa forma, né? E aí, se eu criar agora o nosso data frame df3, vocês vão ver que não tem nada no conteúdo, mas pelo menos é diferente aqui de cima, né? Que aqui em cima não retornou nada, nem os nomes das colunas. E aqui a gente especificou que tem duas colunas nesse nosso data frame, tá? E aí eles recebem esses nomes aqui e a gente já sabe quais são os tipos. Para a gente ver os tipos do nosso data frame, basta colocar string, né, o str, aqui no caso, e entre parênteses o nosso objeto data frame, tá? Que ele vai falar 0 observações, ou seja, não tem nenhuma linha, e tem duas variáveis, né? A primeira chama nome e a segunda chama idade, tá? O nome ele diz que é um fator, né? Que você já aprendeu o que é, mas tem 0 levels porque não tem nenhum registro. E idade é um inteiro, tá bom? Bom, beleza, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de fator dentro de data frame, de uma tabela, e por que é importante. Então, por isso que eu quis trazer uma aula sobre fatores para vocês. E agora, eu vou querer adicionar valores, né, dentro desse nosso data frame, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar o rbind, né? O rbind, basicamente, ele significa... Por que ele tem esse nome, né? Porque é row bind, né? Então, eu vou até escrever aqui para ficar salvo, né? E vocês entenderem por que chama rbind. Sempre importante você entender, né? Que aí fica mais fácil de aplicar depois no dia a dia, tá bom? Então, row bind, né, que traduzindo para o português é linha, né? Então, adição de linha, ou junções de linhas, tá? Então, a gente consegue adicionar linhas dentro desse nosso data frame com os valores, tá? Como que eu faço isso? Primeiro, eu posso colocar o objeto data frame, né? Então, nosso primeiro objeto, e depois eu posso criar, né, um segundo data frame aqui, por exemplo, tá? Com nome aqui, né, igual, vai receber Caio, tá? E idade vai receber, por exemplo, 22, tá? Então aqui eu estou fazendo a junção, deixa eu colocar na outra linha para ficar mais fácil de entender. Aqui eu estou criando um data frame, né? Então, o primeiro parâmetro que a gente passa para o rbind é o nosso df3 aqui nulo, que não tem nenhum valor, e aí eu estou juntando ele, né, com outro data frame aqui, né, que tem os valores de Caio e 22 para nome e idade, tá? E aí executando isso, ó, a gente vê que realmente adicionou, tá bom? Então, basicamente assim que a gente consegue adicionar valores aí a um data frame. Bom, agora eu vou pegar o mesmo que eu fiz aqui, tá? Vou colar. Vou adicionar mais um nome aqui para ter uma mulher. Mariane, tá? Aqui eu vou colocar a idade, sei lá, 31. E eu vou adicionar agora gêneros, tá? Gêneros. Vou criar um vetor
Então, primeiro masculino, né? E aí eu tenho na sequência aqui mais 2 masculinos. E tenho o último feminino. Feminino, tá? Então eu vou criar esses 3 vetores. Nomes, gêneros e idades. Que a gente vai passar isso para um novo data frame, tá? Então eu vou criar aqui um def4. E para esse def4, vou passar aqui, vou criar, né, o data frame com a primeira coluna chamada nomes, nome, e vai receber nomes. A segunda coluna vai chamar idade e vai receber idades. E a terceira coluna vai chamar gênero e vai receber gêneros, tá? E aí, aqui, primeiro eu vou rodar dessa forma, tá? E aí eu vou mostrar para vocês de novo os tipos aqui. Então, vamos verificar aqui, né? Ele está falando que tem 4 linhas, beleza? 4 observações. E são 3 variáveis, nome, idade e gênero, tá? A idade, tudo bem, ele está falando que é numérico, mas o problema aqui, ó, ele fala que nome e gênero são fatores, tá? Isso é um problema, né, no nosso dataset, porque o nome ele não é um fator. Lembra que a gente explicou definição de fator? Né, quando a gente tem ali classes, né, dentro de uma variável, né, que são uma variável categórica, né, uma categoria, pode ser ordinal ou pode ser nominal. Tá? Aqui no caso, a gente não quer considerar um nome como fator, porque o nome ele pode receber um monte de opções, né? Nome, na verdade, não são opções de um nome, né? Enquanto que gênero, a gente só tem 2 opções, masculino ou feminino, tá? Então, gênero sim precisa ser um fator, mas o nome não pode ser um fator. Aí aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso passar um parâmetro, né? Que já tem no nosso data frame. Então, eu vou apertar Tab aqui e ele vai, ó, aparecer... Cadê? Deixa eu ver. Vou colocar mais aqui, string. Ele não aparece quando eu coloco o tab. Mas basicamente é o string as factors, tá? Que a gente vai utilizar string as factors e aqui eu vou passar false, né? Falso. Então aqui, basicamente na hora da criação do nosso data frame, a gente pode o padrão aqui do R é ele colocar como true, né? Então todas as strings, todos os caracteres, eles serão traduzidos como fatores, tá? Só que aqui não, aqui eu não quero que strings, na verdade, strings as factors. Aqui eu não quero que eles venham como fatores, eu quero que eles venham como caractere mesmo, né? Como strings. Então eu posso passar falso aqui no caso, tá? E aí, executando, ó, agora ele aparece como caractere, tá? Que é o mais correto aqui, né? Só que aí a gente pode passar só o gênero, né? Por exemplo, para fator, como factor, né? Como que a gente pode fazer isso? Tá, aí eu posso selecionar só a coluna de gênero, que no caso, como que eu faço isso? Posso utilizar esse aqui, ó, tá? Posso utilizar esse caractere, né? Que basicamente é o quê? É o cifrão aqui, né? E aí eu digo qual que é o nome da minha coluna, que no caso é gênero, né? E essa coluna, ela vai receber ela mesma, só que como fator, né? Como que eu digo que eu quero ela como fator? Posso colocar s.factor. Então, s_factor, né? E dentro do s_factor eu posso colocar qual que é o nome da nossa coluna e a própria coluna vai receber esses valores como fator, tá? Então, o que significa s_factor? Como fator, né? Como fator, essa coluna, beleza? Então, vamos executar e verificar novamente aqui o nosso def4. E agora sim, ó. Então, o nome ele continua como caractere, mas o gênero ele tem, ele é um fator com 2 levels, né? 2 níveis. Então, 2 opções, feminino e masculino, tá legal? Então, isso é bastante importante aí quando a gente está lidando com tabelas, tem que tomar cuidado na hora da criação do seu data frame para não vir todas as strings como
variáveis ali categóricas, tá bom? Porque realmente, principalmente para machine learning, pode afetar bastante o algoritmo, tá bom? Bom, agora eu vou pegar ali a mesma coisa que a gente tinha feito com o df3, cadê? Né, que a gente criou aqui. Vou criar de novo, tá? Vou criar de novo. E aí vamos só relembrar como que ele aparece aqui pra gente. Então, nome e idade, né? A gente está colocando, criando um data frame nulo. E aí eu posso também adicionar listas, né? Então, além de vetores, eu posso adicionar listas para o nosso data frame, né? Como linhas, tá? Como que a gente pode fazer isso? Também com o rbind, né? O rbind, vou salvar isso também em D3, no próprio df3. E o rbind eu posso passar, né? O nosso data frame, que no caso é o próprio df3. E aqui eu posso passar listas com os valores. Então, o primeiro, por exemplo, eu quero passar Caio, vírgula, 22, tá? Vou passar um outro registro, outra lista, né? Posso passar João, 34, por exemplo, tá? Então, só para vocês verificarem aqui certinho, é assim que a gente pode adicionar. Então, verificando aqui agora o conteúdo de df3, ó, a gente conseguiu adicionar duas linhas aqui, né? No caso, Caio, 22, João, 34. Só que aqui a gente pode ver que o nome das colunas está todo cagado, né? E aí, como que a gente pode mudar aqui o nome das nossas colunas? A gente pode utilizar o call names, tá? Call names, assim como lá em vetor a gente tinha o names, né? Aqui a gente também tem names. Tem o call names, tem o row names, tá? Que a gente pode fazer modificações. Então aqui em call names eu posso trocar, né, os valores. Então call names de df3 eu quero que receba, né, o nome das colunas certinho, que no caso é nome, né, e idade, tá? Então vamos verificar. E agora sim, né? Troquei isso aqui por nome e idade. E aqui o índice das colunas, né, eu não quero que apareça, né, assim como não aparecia aqui, ó, também. Né? Então eu posso dar um reset index, né? Aqui em Python é o reset index que a gente faz. Aqui em R a gente consegue simplesmente utilizar o row names. Né? Então row names df3 vai receber null, né? Posso colocar nulo. Então eu quero que não tenha aqui, né, esses índices nada a ver, né? 2 e 21. Então, basicamente assim que a gente pode criar, né, o nosso data frame do zero. Tá? Então, é isso sobre criação de data frames. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!